Essa madrugada o Espírito Santo me visitou. E Deus falou algo muito forte essa madrugada no meu coração. Deus falou: filho, essa noite, esse domingo, às 23h59, eu começo a colocar por terra todos os seus inimigos. Eu entendi que não era para mim, era para a igreja isso. Hoje Deus está mudando a tua sorte. Hoje Deus está mudando a tua sorte. Deus me mostrava como se fosse um papel maligno, e o Senhor Deus chegava e rasgava, dizendo: não tem sentença do inferno que prevaleça a autoridade que a igreja carrega. Há um mover diferente aqui nessa noite dos céus, aqui neste lugar. Há um mover diferente dos céus aqui neste lugar. Isso quer dizer que à meia-noite você vai entrar numa nova estação da sua vida. À meia-noite você vai entrar numa nova estação. Você pode profetizar para 2 ou 3 pessoas: à meia-noite você vai entrar numa nova estação da sua vida. Das 23h59 à meia-noite, a tua vida vai ser mudada. A tua história vai ser mudada. O teu cativeiro será transformado. Aonde operava a morte vai ter vida. Aonde tinha condenação vai ter libertação. Estava lá o povo de Deus, os hebreus estavam lá, cativeiros no Egito, aprisionados no Egito, paralisados no Egito. Só eram nada mais, nada menos do que escravos. E Deus dá uma ordem para Moisés, dizendo: Moisés, fala para o faraó que à meia-noite o meu anjo vai passar, e aonde tiver aspergido o sangue do cordeiro, a morte não entra. Aonde tiver a marca do sangue, a morte não vai poder entrar. Aonde tiver a morte, aonde tiver a marca, a morte não tem legalidade para acessar. Você pode dizer para alguém, falar: na tua casa tem a marca do sangue do cordeiro. Na tua família tem a marca do sangue do cordeiro. No teu casamento tem a marca do sangue do cordeiro. Na tua empresa tem a marca do sangue do cordeiro. No teu carro tem a marca do sangue do cordeiro. Na sua vida tem a marca do sangue do cordeiro de Deus. O horário era meia-noite. Estava lá o povo de Deus aspergindo nos umbrais da porta, passando de um lado e passando de outro o sangue. E sabe o que eu acho interessante nesse texto? Que Moisés deu esse recado na frente de todo mundo, na frente dos egípcios, e na frente dos hebreus, e na frente de Faraó. Todos estavam sabendo que à meia-noite o anjo da morte ia bater na porta de todo mundo, de todo morador do Egito, escravos ou livres. Eu fico pensando nesse texto, eu fico intrigado pensando nesse texto, porque o recado, o anúncio foi para todos, mas nenhum só egípcio pensou na possibilidade de aproveitar do aviso de Deus e falar assim: essa noite eu vou arrumar um cantinho na casa de alguém que tem o sangue do cordeiro, né? Nenhum egípcio pensou na possibilidade de falar assim: não, se o anjo da morte vai vir, eu vou para a casa de alguém que tem a marca do sangue do cordeiro, que ali eu vou estar guardado, vou estar protegido. Mas a verdade, meu irmão, é que os egípcios fizeram outra coisa contrária. Eles colocaram os seus deuses na frente das suas casas, colocaram os seus senhores, o deus Sete, o deus Osíris, a deusa Hera, Ramsés, todos os deuses Anubis, todos os deuses do Egito eles colocaram na frente das suas portas.
dizendo: se a morte vai vir, os nossos deuses vão nos defender. Diante do palácio de Faraó, eu fico imaginando o palácio de Faraó tão suntuoso, tão lindo, um trono sublime, um palácio real, movido de riquezas e realezas, mas não tinha a marca do sangue do Cordeiro. Mas não tinha a marca do sangue do Cordeiro. Estava lá os hebreus, o povo escolhido por Deus. Não tinha um palácio, não tinha estrutura, não tinha uma cama real, não tinham linhos egípcios, não tinha um conforto na sua casa, não tinha um bom endereço, não tinha uma boa estrutura financeira, afinal eram escravos. Mas eles tinham uma coisa: tinha o sangue do Cordeiro na porta deles. Você pode dizer mais uma vez para que essa pessoa não se esqueça? Fala: na sua casa não falta o sangue do Cordeiro, na sua família não falta o sangue do Cordeiro, na sua história não falta o sangue do Cordeiro. E antes que alguém me pergunte, vamos ler esse texto então todos nós juntos, aproveitar essa atmosfera tão maravilhosa dos céus. Êxodo no capítulo 12. Deus nos pegou desprevenido hoje aqui nessa noite, porque Ele veio quando ninguém achou que Ele vinha. Ele veio e já chegou chegando. E Deus é assim, Ele é o dono de tudo, Ele é o dono da igreja, Ele é o dono da nossa vida, Ele é o dono da nossa história. Eu quero ler com você desde o versículo 23, que diz assim: olha, quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como um decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu a dar a vocês, celebrem essa cerimônia. Eu queria que você repetisse comigo lá no versículo 23 e falasse assim: olha, e o anjo da morte, o destruidor, não poderá entrar na casa de vocês. E o tema dessa noite é: marcados pelo sangue. Existe um povo que Deus está levantando sobre a terra, existe uma geração que Deus está levantando sobre a terra, e essa é uma geração a qual o Senhor tem despertado, tem ativado, tem trazido clareza. Essa geração que Deus está querendo levantar não é uma geração qualquer, não é uma geração que ela não sabe para onde está indo, embora nós possamos ter muitos medos, muitas dúvidas, mas ela sabe exatamente o que carrega. Eu e você precisamos ter a convicção do que carregamos em Cristo Jesus. Eu e você precisamos ter clareza daquilo que o Senhor já liberou na cruz do Calvário sobre a nossa vida. Tem uma das coisas mais estratégicas do maligno contra a nossa vida, é que o diabo, ele não pode tocar em você, mas ele vai tentar te confundir. Ele não tem autorização para entrar na sua casa, mas ele vai tentar te confundir. Ele vai tentar colocar no teu coração as incertezas, quem sabe um sentimento de medo, de opressão, porque quando nós não temos clareza da autoridade que carregamos em Cristo Jesus, qualquer outra coisa pode se tornar uma verdade. A marca do sangue do Cordeiro, a marca do sangue aspergido nos umbrais, ele representava alguém que tinha entendimento do que de fato o protegia, o que de fato o guardava, o que realmente livrava a sua casa. Não eram outros deuses, não eram outros senhores, não eram outras crenças, não eram outras estruturas, mas era uma simples marca. Agora pensa junto comigo, como que uma simples marca era o suficiente para garantir que naquela casa o destruidor não poderia entrar? Porque não era uma simples marca, embora aparentasse ser. Não era uma simples marca, embora era apenas algo aspergido. Não tinha um desenho, não tinha uma forma. Era tingido com esopo. Então era algo muito mais natural do ser humano. Ele simplesmente aspergia
e cria, e acreditava que aquilo era o suficiente para protegê-lo, porque era uma direção dos céus. Nós não vamos colocar sangue nas nossas portas, mas esse sangue já está sobre a nossa vida. Aqueles umbrais, aquela casa, não representa um endereço apenas, embora a sua casa está guardada, mas representa aonde você colocar os seus pés, aonde você estiver, aonde você chegar. É essa marca do sangue de Jesus que nos livra nos momentos das dificuldades, no momento das guerras espirituais. Por isso que à medida que alguém conhece o que Jesus fez na cruz do Calvário, essa pessoa compreende a autoridade que os céus liberou sobre ela. Eu me lembro de uma experiência, e eu falei hoje de manhã, algumas, e eu quero compartilhar com você algumas coisas que marcaram o meu coração. Eu me lembro num momento que nós estávamos vivendo uma guerra na nossa infância, um momento financeiro, tudo difícil, uma batalha difícil, e a gente morava numa casa simples, e a porta era uma porta de madeira, não tinha uma fechadura decente. E eu me lembro que uma vez estava um inverno em São Paulo, um frio em São Paulo, aqueles invernos que nos fez lembrar. E o inverno em São Paulo é muito triste, porque é morador de rua que morre, é cruel. E eu e o Joe dormia na mesma cama, dividia uma cama de solteiro. Meu irmão mais velho dormia no sofá e ele dormia. Depois, por lá na frente, nós conseguimos comprar uma beliche, né? Mas até aquele momento a gente só tinha uma cama de solteiro que dormia eu e ele. E o problema é que ele era maior do que eu. E o cobertor sempre ficava mais pro lado dele do que do meu. E o frio congelando, e o Joe puxando o cobertor de lá e eu puxando de cá, até uma hora que eu desisti. Falei, não dá para, eu vou fazer alguma coisa. Vou dormir no chão, no frio, mas não dá para ficar nessa luta aqui não. E o frio, e ele não acordava de jeito nenhum. E de repente, quando eu olhei para a cozinha, eu vi a cozinha como se a luz estivesse acesa da cozinha. E eu falo isso aqui diante de Deus e de muito temor dos céus, porque eu sei que talvez tem pessoas que possam não crer nisso, mas eu sei o que eu vi, o que eu vivi. E eu olhei a cozinha incandescente, como se alguém tivesse acendido a lâmpada. Mas eu olhei para a lâmpada da cozinha, a lâmpada estava apagada, não tinha ninguém na cozinha. E a sensação que eu tive foi, eu preciso ver o que está acontecendo lá. Imagina uma criança de 8 anos, curiosa para saber o que tinha na cozinha, que a luz da cozinha estava acesa. Cheguei na cozinha de casa, me deparei com, eu creio ser a maior experiência que eu tive com Deus em toda a minha vida. E eu não me lembro se já tive algo parecido ou se eu já vi alguém que viveu algo parecido. E quando eu falo isso, às vezes tem gente que já fala assim, poxa, deve ter sido um sonho incrível. Não, eu estava acordado e eu me lembro que eu vivi com Deus naquela noite, naquela madrugada. E eu me lembro de olhar nos olhos em uma pessoa que estava lá na cozinha de casa, de olhar e ver aquele ser humano lá na minha frente, que não era um ser humano, era um ser angelical. Eu creio ser um anjo de Deus ali, que me olhou nos olhos, que falou comigo. E o meu desespero era para que todo mundo na casa visse o que eu estava vendo, enxergasse o que eu estava enxergando. E eu saí correndo de lá e bati no quarto da minha mãe e do meu pai e falei, mãe, tem alguém na cozinha, alguém falou comigo e lá, e essa pessoa é grande, está brilhando lá na cozinha lá. E eu sacudia meu irmão, sacudia o outro, ninguém acordava, ninguém ouvia. E eu falei, não é possível, como que eu vou provar que isso aconteceu? E a minha luta de alguns anos foram dizer para as pessoas que não foi um sonho, que eu vivi aquilo. Porque quando eu dizia, as pessoas falavam, puxa, essa criança teve um sonho tão bonito, sonhou com um anjo, né? E eu falava, mas eu vi. Mas passaram alguns meses, alguns bandidos entraram na nossa casa, invadiram a nossa casa, e não foram capazes de tocar em nenhum de nós naquela casa. Talvez eu poderia me perguntar, mas por que me parece um anjo no dia, no outro entra alguém? Como se Deus já tivesse mostrado, eu vou deixar alguém colocar o pé aqui, mas não vai poder tocar em nada. Eu vou mostrar para você o meu livramento sobre a sua vida. Tem horas que Deus libera o anjo da morte
só para você saber que Ele está te livrando, para que o anjo da morte chegue lá e fale assim: eu não posso tocar nesses aqui, porque esses aqui tem o sangue do Cordeiro. Eu não posso tocar nesses aqui, porque esses aqui estão blindados pelo sangue do... Por isso que o salmista diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Você sabe que era algo tão forte, isso aqui marca muito o meu coração. Moisés fala no capítulo 11, no versículo, olha só que eu vou ler isso junto com você, no versículo 6, olha que coisa interessante. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá, entre os israelitas. Isso aqui é muito forte. Nem sequer um cão latirá contra homem ou animal algum. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Nem os cachorros podem te morder na rua. Deus falou para Moisés: fala para eles que o anjo da morte vai passar essa madrugada, mas sobre o meu povo nenhum cachorro vai latir, sobre o meu povo ninguém vai tocar, sobre o meu povo ninguém vai arrancar um fio de cabelo deles, sobre aqueles que são meus ninguém vai tocar neles. Você pode profetizar na vida de alguém e falar assim: na tua casa ninguém pode tocar, na tua família ninguém pode tocar, na tua história ninguém pode tocar, porque sobre a tua vida há uma marca do sangue do Cordeiro, há uma marca do sangue de Jesus. É Ele que nos protege no meio da adversidade. É essa marca que foi conquistada na cruz do Calvário sobre a mim e sobre a sua vida, e essa marca é o que nos outorga, é o que nos dá legalidade, é o que nos dá autoridade, meu irmão, de declarar sobre a nossa casa: nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará na nossa casa. Meu irmão, eu quero declarar na tua história, na tua vida, que hoje é uma noite de Deus lembrar você da autoridade que Ele já conquistou na cruz do Calvário pelo sangue de Jesus. Meu irmão, que garante a tua proteção não é o que você tem, não é o saldo da conta, não é o que você conquistou, não é o carro que anda, não é a casa que tem, não é a tua empresa, não é o teu salário, não são os seus contratos. Quem guarda a tua casa é o sangue de Jesus, que protege a tua família. É por isso que o diabo não pode tocar na tua vida. A palavra do Senhor diz que aqueles que são do Senhor, o maligno não lhes toca. Tem uma deixa de Deus tão poderosa lá no livro de Jó. A gente fala algumas coisas de Jó, de tudo que ele sofreu, mas tem uma deixa muito interessante no capítulo 1 e capítulo 2 de Jó. Porque Deus fala para Jó assim, aliás, Deus fala para o diabo: viste o meu servo Jó fiel? E aí o diabo dá uma deixa. Olha, isso aqui é muito forte. O diabo fala assim: mas não foi o Senhor que colocou uma cerca ao redor dele, da sua família e de tudo que ele tem? Deus colocou uma cerca ao redor de Jó e da casa dele. O diabo viu aquela cerca porque ele falou para Deus: como que eu posso tocar nele se tem uma cerca ali que não me deixa tocar? Como que eu vou tocar nele se tem uma marca ali que não me dá legalidade? O diabo só pode tocar na tua vida em duas condições: uma, se você não tiver o sangue do Cordeiro, e a segunda, se Deus autorizar. E a verdade é que nessa noite Deus falou muito claro ao meu coração, que você vai ver muitas coisas acontecendo, mas na tua casa ninguém vai entrar e ninguém vai tocar. Na tua casa está esse sangue aspergido nos umbrais daquela casa. Na tua vida está aquele sangue aspergido no lugar da tua vida, nos teus filhos. Eu quero declarar sobre os teus filhos, a tua geração: ninguém toca na tua geração, ninguém toca nos seus filhos, ninguém toca nos seus netos, ninguém toca na tua posteridade. A sua família e tudo que carrega o teu nome está blindado por esse sangue. É essa conquista na cruz do Calvário que passa de geração em geração. Tudo que carregar o teu nome, você pode lembrar alguém que está do teu lado, segura na mão dessa pessoa, declara sobre a vida dela: tudo que tiver o teu nome está guardado pelo sangue de Jesus. Você pode declarar isso, diga: guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em
haja o que houver, venha o que vier, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque se eu sou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. E se? Creio em ti. Sim. som. E voltou. Deixa isso aqui também de backup. Pode deixar. Aleluias. Fico imaginando. Eu fico imaginando os hebreus naquele momento aspergindo sangue nos umbrais deles. Os hebreus olhando para um lado e falando assim: mas a nossa casa não tem tranca, a nossa casa não tem proteção, não tem soldados, não tem um exército aqui, não tem soldados na porta com lanças. Na casa do faraó, exércitos, carruagens, proteções, muros e o palácio. O anjo da morte chega na casa do faraó, chega no lar de faraó. Quando chega lá, o anjo da morte, eu fico imaginando isso aqui: o anjo da morte chega lá na casa de faraó, os deuses espalhados por todos os lados. Eu fico imaginando o anjo até dando risada. Olha que bonitinha a escultura, linda. Olha essa aqui, que fofura. Essa aqui não me impede. O anjo da morte não respeitou a estrutura do palácio, mas o anjo da morte respeitou a marca que um povo carregava. A casa simples, a casa não tinha nada. Quem sabe, eram casas de escravos. A casa de escravo é o que? É uma cabana, é um barraco de madeira, se muito fosse. Simples. Mas o anjo passando na frente dizendo: aqui eu não posso, nessa casa eu não posso, nessa família eu não posso entrar. O anjo da morte passando dizendo: eu não posso entrar na casa do pastor Anderson, eu não posso entrar na casa da Letícia, a marca está lá. Eu não posso entrar na casa desses que estão marcados, eu não posso. Eu imagino o diabo olhando e falando assim: mas é só a marca. E o anjo da morte dizendo assim: mas é a marca do sangue do Cordeiro. A questão está aqui. Lá em Apocalipse diz algo poderoso aqui, eu vou ler junto com você. O segredo está aqui. O segredo não está num amuleto, o segredo não está numa benzedeira, o segredo não está numa folha de arruda, o segredo não está num profeta, o segredo não está num ser humano, o segredo está nisso aqui que eu vou ler para você aqui agora. Apocalipse capítulo 12 diz algo interessante. Eu amo o Apocalipse. A gente saltou do Êxodo para o Apocalipse. Olha que coisa maravilhosa, a Bíblia está conectada. Capítulo 12, eu amo o livro de Apocalipse porque ele fala de coisas passadas, presentes e futuras. E isso aqui é uma realidade sobre nós. Versículo 10 do capítulo 12 diz assim: então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi lançada fora o acusador dos nossos irmãos, que acusa diante de Deus dia e noite.
eles o venceram, olha aqui, pelo dinheiro na conta, pela influência, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunhos que deram diante da morte, e não amaram a própria vida. Por que eles não foram? Porque sobre eles existia o sangue do Cordeiro. Oh, meu irmão, isso aqui é tão forte no mundo espiritual. Se nós entendemos isso aqui, a gente para de correr atrás de muita coisa e começa a correr atrás disso aqui, olha. A gente para de bater em tanta porta e começa a bater nessa porta aqui, ó, dizendo: Pai, eu quero esse sangue na minha vida. Se o Senhor conquistou na cruz do Calvário, eu quero esse sangue sobre a minha casa. Eu não quero, Pai, eu não quero uma vida mística. Quantas pessoas têm uma vida mística? Esses dias atrás uma pessoa falou algo para mim, eu fiquei tão chocado. Pastor, uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou muito triste, eu não posso servir aqui na igreja ainda. Eu falei: o que aconteceu, minha irmã? Ela falou: pastor, eu saí de onde eu saí debaixo de maldição. Eu falei: como que você saiu debaixo de maldição? Ela falou: alguém falou para mim que se eu saísse eu estava amaldiçoada. E eu preciso quebrar isso. Faz uma oração de quebra de maldição. Faz uma oração, chama os intercessores, chama os pastores, chama quem puder. Faz uma campanha de libertação. Faz uma oração pela minha vida. Vamos fazer um propósito. O que a gente tem para a gente? Eu estou debaixo de maldição, a minha vida vai dar tudo errado. Logo vi que os meninos em casa estavam todos gripados. Falei: na minha também. Falei: então nós estamos amaldiçoados juntos, será? Falei: mãe, então faz o seguinte, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Ela abriu. Falei: o que diz lá? Ela fala: nenhuma. Romanos 8, versículo 1 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em algumas traduções a palavra acusação está relacionada à maldição. Sobre a tua vida nenhuma maldição está sobre quem está em Cristo Jesus. Se eu estou nele, não há uma só maldição porque em Cristo Jesus todas as maldições foram quebradas. Não tenhas para com esse negócio de maldição hereditária. Meus avós, meu tio, meu vizinho, meu pai. Não, em Cristo o sangue de Jesus quebra toda a sentença do inferno. Em Cristo, no sangue de Jesus, toda a ordem de Faraó é quebrada. Em Cristo Jesus toda maldição é quebrada. Em Cristo Jesus toda mentira cai por terra. Eu quero declarar na tua vida: toda maldição já foi quebrada em Cristo Jesus. Toda maldição já foi quebrada em Cristo Jesus. Apocalipse falou: pelo sangue e pela palavra. Um dia Pedro falou assim: Senhor, me lava com a tua água inteiro. Jesus lavando os pés: me lava com a tua água. Jesus falou: vós já estáis limpos pela minha palavra. Você já está limpo pelo sangue do Cordeiro. Você já está limpo pela palavra do Senhor. Você já está bonito e maravilhoso para viver as promessas do Senhor. Talvez você estava oprimido, ainda achando que era escravo ainda achando que estava debaixo das sentenças malignas. Os hebreus naquela noite foram dormir. Sabe o que eu acho poderoso? Foram descansar, foram dormir, foram para casa. Não sei se dormiram, não sei se ficaram acordados. Eu acho que deve ter ficado muita gente acordado, em vigília, dizendo: o anjo da morte vai passar daqui a pouco. Chegou meia-noite, o anjo da morte visitando casa em casa. Chega na casa dos egípcios: tem a marca? Não tem, mata. Casa de hebreu: tem marca? Tem, não mata. Casa de egípcios: tem a marca? Não tem, entra, mata. Casa dos hebreus: tem a marca? Tem, não entra. Casa do faraó: tem a marca? Não tem a marca. Mas a casa do faraó tem carruagem, não interessa. Mas a casa do faraó tem um quarto bonito, não interessa. Mas a casa do faraó é um palácio, não interessa. Tem a marca? Não tem, então mata. E a casa dos hebreus não tem nada, mas tem a marca do sangue. 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 Eu preciso te lembrar isso aqui, meu irmão. Você não foi comprado por qualquer coisa. Não foi uma nota não que te comprou
valor de R$200. Não foi um Pix que comprou você não, meu irmão. Quem pagou um alto preço pagou uma conta de sangue. E essa conta é muito alta para o diabo ficar brincando com a tua mente. Essa conta foi muito alta para o diabo ficar tirando a tua paz. Essa conta foi muito alta para você achar que coisas que aconteceram no período de escravidão ainda podem te oprimir. Deus já te fez livre por esse sangue. Deus já te marcou por esse sangue. Eu quero te lembrar disso todos os dias que o diabo tentar te confundir. Você vai pegar essa palavra, você vai ler e vai dizer: eu creio nessa palavra, é ela que me garante. Aqui tem as promessas do Senhor, é ela que está falando. Não é qualquer coisa, não é uma mentira, não é um jornal, não é o G1, não é o R7, não é o Band News. Quem está me dizendo é uma palavra que durante os mais de 2000 anos estavam tentando destruí-la e nunca conseguiram, porque nós cremos na palavra, porque a palavra é vida, a palavra é nossa bússola, ela é a nossa maior verdade. Nós não confiamos em outras coisas, nós não confiamos em outros pensamentos ideológicos humanos, nós não cremos em outras verdades, nós cremos nessa verdade. É essa verdade que nos assegura. Se você precisava de uma resposta de Deus para crer que você já estava livre para viver as promessas, a maior resposta já está na palavra dele, dizendo que a partir do momento que Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, a Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo de dentre os mortos também vos vivificará, também vos ressuscitará, também vos trará vida, também vos levantará. Tem pessoas aqui que ainda estão paralisadas ainda, mas se esqueceram que o preço foi tão alto. Você sabe o que acontece lá no livro do Evangelho de Mateus? Quando Jesus morre na cruz, ele paga a conta. Quando ele diz o tetelestai, já está consumado, o sangue é derramado ali naquele momento. Pegam o corpo de Jesus, levam para aquela tumba lá, colocam lá dentro daquela tumba. Mas a palavra do Senhor diz, lá numa das primeiras epístolas do apóstolo Pedro, diz que naquele momento Jesus Cristo desceu até o Sheol, até o Hades, ou como nós conhecemos, até o inferno. O que Jesus foi fazer lá? A Bíblia diz que ele foi pregar para os espíritos em cativeiro que estavam lá desde a época de Noé. Gente que nunca tinha ouvido falar de Cristo, gente que estava morto. E sabe o que a Bíblia diz? Eu perguntei essa mesma pergunta de manhã, 2 pessoas levantaram a mão. Você sabe o que acontece naquele momento ali? A Bíblia diz que a partir da morte de Jesus, muitos mortos que estavam sepultados ressuscitaram e entraram em Jerusalém. Gente que estava morto há muito tempo. Quem já leu esse texto aqui na Bíblia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas. Pessoas que estavam mortas. Quando Jesus morre, essas pessoas ressuscitam e entram em Jerusalém. Você consegue imaginar pessoas que estavam sepultadas nos túmulos e eles gritando lá da tumba: gente, eu estou vivo aqui dentro, alguém abre essa porta aí. Imagina do lado de lá as pessoas olhando no cemitério, falando: tem alguém gritando dentro da tumba? Abre para ver quem é. Sou eu, fulano, estava aqui o nome Jaz, fulano de tal, morreu em tal ano. Quem sabe se fosse para colocar antes e depois de Cristo, tá? Estou aqui há 12 horas depois de Cristo. Depois da morte de Cristo Jesus. Ressuscitei agora entrando em Jerusalém. Imagina os mortos. Você sabe o que eu fico pensando? Acontece uma coisa interessante biológica ali. Porque se uma pessoa estava morta há 1, 2, 3 dias, uma semana, 10 dias, 15 dias, eu não sei quanto tempo todas aquelas pessoas estavam lá. Mas uma pessoa com 2, 3 dias já está decompondo já. Você imagina que a terra teve que devolver o corpo para aquelas pessoas. O sangue de Jesus foi tão poderoso que restituiu o físico daqueles homens e daquelas mulheres. A Bíblia não diz o nome de nenhum deles. O sangue de Jesus, quando ele é derramado, quando ele toca no solo, tudo que era morte começa a transformar em vida. A terra treme. Os soldados romanos disseram: verdadeiramente esse daí era o Filho de Deus. Porque isso acontecer não poderia ser qualquer pessoa. Porque eu estou trazendo isso para o centro dessa mensagem aqui? Porque eu quero te lembrar o poder que há no sangue de Jesus, o poder que há no sangue do Cordeiro, o poder que há no sangue de Jesus.
alguns dias atrás eu vi uma experiência que aquilo me marcou tanto aquela experiência, que eu falei, meu Deus, que isso é muito forte. O sangue de Jesus é muito poderoso. Um amado pastor falou assim: olha, estava no culto, do lado de lá o pessoal estava batendo tambor, e do lado de cá a igreja. Do lado de lá a pessoa batendo tambor, e do lado de cá a igreja. E estava lá o pai de santo, a mãe de santo, todo de santo estava lá. E o pastor simples no culto, dirigindo um culto, igreja pequena. E ele falou, aquilo marcou meu coração. E ele disse que estava pregando, de repente entrou o pai de santo na igreja, endemoniado, transtornado, gritando, dizendo: eu vou te matar, falando para ele: eu vou te matar, eu vou acabar com a tua vida hoje, você está atrapalhando os nossos trabalhos, vou tirar a tua vida hoje, eu vou fazer um sacrifício humano hoje. E os irmãos simples, a igreja simples, não sabia como reagir. E quando aquele homem atravessa no corredor da igreja, na direção do altar, o pastor começa a declarar: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Quando aquele homem chega na metade do corredor, ele já tombou caindo seco no chão. Quando ele caiu seco no chão, o pastor continuou: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Aquele pai de santo se levantou do chão e ele falou: eu não consigo ouvir nada, eu só estou ouvindo o sangue de Jesus tem poder, e meu corpo está queimando, está tudo queimando aqui, eu não sei o que é isso, o sangue de Jesus tem poder. Que sangue é esse? Eu conheço sangue de bode, sangue de galinha, eu conheço esse tipo, mas que sangue é esse desse cordeiro, que eu não consigo nem me mover do meu lugar e o meu corpo está queimando? E o pastor dizendo: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E ele gritando: pelo amor de Deus, para de falar nesse sangue, que eu não estou conseguindo nem me sair do meu lugar, para de falar desse sangue, que eu não consigo nem me levantar. E o pastor: o sangue de Jesus tem poder. Até a hora que ele levantou as mãos no lugar que ele estava e falou: eu creio, esse sangue de Jesus tem poder, porque isso nunca aconteceu comigo, eu preciso viver esse Cristo. Que Jesus é esse? Que sangue é esse? Me apresenta isso que eu não conheço, porque eu estou trazendo só essa verdade ao teu coração aqui hoje, nessa noite. Porque sabe uma coisa que eu aprendi na minha infância? Quando o diabo pensar em te amedrontar, você lembra ele disso: o sangue de Jesus tem poder. Isso é um código espiritual, isso é um refresco na memória do diabo, porque ele é obrigado a lembrar do que derrotou ele, que foi a cruz do Calvário. Foi lá, quando aquele sangue foi derramado, que o inferno foi abalado. Foi lá naquela cruz do Calvário que Jesus desce ao inferno, toma a chave das mãos do diabo. E sabe que Jesus entrega essa chave de autoridade nas mãos de quem? Jesus encontra a igreja na ressurreição, ressurreto, e ele aparece para Pedro e fala algo poderoso, fala: sobre esta igreja as portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão. Sobre a igreja de Jesus as portas do inferno não prevalecerão. Sobre a igreja do Senhor as portas do inferno não prevalecerão. Sobre a sua casa as portas do inferno não prevalecerão. Sobre a tua família as portas do inferno. Por que os portais do inferno não prevalecerão? Porque todas as vezes que o diabo tentar colocar cativo no inferno a mente de alguém, tentar colocar cativo os seus filhos, tentar colocar cativo os seus negócios, tentar colocar cativo a tua vida emocional, você vai se lembrar que o sangue do Cordeiro está sobre a tua vida. As portas do inferno não prevalecem, não suportam, não permanecem de pé. Eu quero te desafiar a se colocar de pé nessa noite. Há uma marca de Jesus sobre a minha e sobre a sua vida nessa noite. Deus está entregando autoridade para alguém aqui essa noite. Deus está levantando alguém em autoridade aqui nessa noite. Deus está levantando alguém em autoridade aqui nessa noite. O sangue de Jesus, a marca do sangue de Jesus, nós temos uma aliança com Ele, e é uma aliança de sangue, é uma aliança inquebrável, é uma aliança imutável, é uma aliança que não tem como ser quebrada, é um pacto eterno que Ele tem conosco. É este sangue que diz sobre nós: nós somos filhos, nós somos filhos, nós somos protegidos por Ele. Você pode levantar suas mãos aos céus. Queria que você entrasse hoje no mundo espiritual, você começasse a declarar sobre a tua família, sobre os seus filhos, sobre a tua geração.
Você vai declarar sobre a sua empresa. Você vai declarar sobre o seu chamado. Você vai declarar sobre a sua vida emocional. Você vai declarar sobre o seu esposo, sobre a sua esposa. O sangue de Jesus é sobre a minha casa. O sangue de Jesus é sobre a minha família. O sangue de Jesus é sobre o meu lar. Oh, é o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro de Deus que João Batista viu e falou: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É esse Cristo que nós servimos. É esse Cristo que nós servimos. É esse Cristo que nós adoramos. É esse Cristo que nós cremos. É esse Cristo verdadeiro. Oh, meu irmão, como eu amo pensar nisso. Como eu amo imaginar isso, meu irmão. Que nada pode parar o sangue de Jesus Cristo. Nada pode parar o sangue de Jesus Cristo. Nada pode detê-lo. A enfermidade não pode detê-lo. A crise não pode detê-lo. A morte não pode detê-lo. O caos não pode detê-lo. A sentença do diabo não pode detê-lo. A minha casa é simples, mas tem o sangue. A minha família é simples, mas tem o sangue. A tua empresa pode ser simples, mas tem o sangue. O teu carro pode ser simples, mas tem o sangue. A tua vida pode ser uma vida simples, mas estará o sangue de Jesus guardando. Ninguém te toca, ninguém pode te tocar. Ninguém pode roubar a tua paz. Ninguém pode roubar a tua família. Ninguém pode roubar as promessas do Senhor. O sangue de Jesus, o nome de Jesus é sobre a nossa vida. Você pode levantar suas mãos aos céus. Declare essa canção conosco. Declare, levante a sua voz, declare. Há poder em seu nome. Libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Pra curar, libertar. Há poder em
surpreenda, meu irmão, minha irmã. Não se surpreenda se você começar a ver se cumprir na tua vida os 1000 que caem ao lado, os 10.000 que caem na tua direita. Não se surpreenda com o que você pode ver acontecer na vida de muitas pessoas, mas a sua casa estará guardada, mas o teu chamado estará guardado. Eu não sei, eu vou compartilhar o que queimou meu coração aqui tão forte dos últimos dias. Esses dias atrás nós fomos orar no hospital, e aquilo falou tão forte ao meu coração. Entrei no hospital para entrar, a médica me parou assim e falou assim: ô pastor, que bom que você veio orar aqui, né? Mas vou te falar, olha, você sabe que a maioria das pessoas que estão aqui é só quem está quase indo já. Por já frequentar aquele lugar, já desde há 5 anos que eu vou orar naquele lugar. Os médicos sempre foram muito francos toda vez que eu fui orar, e eu louvo a Deus pela vida deles, pela franqueza deles. Mas eu entrei lá e a médica falou assim: olha, inclusive esse leito a gente acabou de tirar alguém que não sobreviveu. E aí fui orar lá, fomos orar lá, declaramos saúde, declaramos força por quem estava lá, e com a graça de Deus a pessoa que eu fui orar saiu de lá. Só que olha que coisa interessante. Aí a médica falou para mim depois de alguns dias, falou: pastor, você não sabe o que aconteceu? Todo mundo que estava naquele dia teve alta e saiu de lá. Todo mundo que estava lá. E eu falei: mas eu orei por uma, orei pela vitória só. Eu orei por uma, não orei por quem estava na direita, nem quem estava na esquerda, nem quem estava para lá e para cá. Ela falou: nunca vi isso acontecer, mas todo mundo saiu curado e teve alta naquele dia. Sabe o que eu entendi no meu espírito? Quando sobre a tua casa está o sangue do Cordeiro, quem tiver do teu lado vai ser guardado. Quem tiver debaixo das tuas asas, até os funcionários que tiver na tua empresa, na tua casa, porque está lá, vai estar guardado, vai estar abençoado. O que tiver debaixo das tuas asas, você pode levantar suas mãos assim e falar: o que tiver debaixo das minhas asas, a minha família e quem caminha comigo, vai estar debaixo do sangue do Cordeiro. Vai estar debaixo do sangue do Cordeiro. Até os teus parentes, até a tua sogra difícil, até os teus, se tiver contigo, vai estar guardado pelo sangue do Cordeiro. Oh meu irmão, aí se cumpre o que a palavra do Senhor diz, que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão, me acompanharão todos os dias da minha vida. Vai acompanhar com quem estiver caminhando comigo, vai alcançar quem estiver caminhando comigo, vai estiver quem está debaixo desse sangue, vai viver dessa mesma bondade dos céus, vai viver desses mesmos livramentos dos céus, vai começar. Sabe o que eu estou orando para começar a acontecer no nosso meio? Você e eu, você parar de trazer notícia que está vendo o demônio, começar a ver os anjos de Deus trabalhando, começar a ver os anjos de Deus agindo. Tem gente que toda semana me traz um demônio novo. Estou vendo uma Maria Padilha, estou vendo um capa preta, estou vendo um Exu caveira, estou vendo não sei o que. Eu falei: irmão, me traz a notícia que você está vendo um anjo. Que geralmente o que a gente mais vê é o que a gente mais está procurando. Se você estiver procurando anjo, você vai ver movimentações celestiais. A pessoa falou para mim: eu vi uma coruja, eu vi uma cobra, eu vi um gafanhoto, eu vi um elefante, eu vi um cachorro. Deus me deu uma visão de uma vaca. Eu falei: irmão, não, para, chega desse zoológico. A arca de Noé já foi. Começa a ver movimentações angelicais e sobrenaturais. Eu quero declarar na tua vida o que eu declarei nas minhas filhas. Teus filhos vão acordar de madrugada vendo os anjos de Deus. Não vai acordar vendo o demônio, não vai acordar com pesadelo, não. Os teus filhos vão acordar de madrugada dizendo: mãe, pai, um anjo me visitou essa madrugada. Deus falou comigo como falou com Samuel. Mãe, essa madrugada eu estou com a vontade de orar, mãe. Me ajuda aqui, que eu faço, mãe. Pai, me ajuda aqui. Eu estou sentindo uma coisa queimada no meu coração. O que é? Eu estou com vontade de ouvir a voz de Deus. Como é que eu faço? Meu irmão, você vai começar a ver manifestações
ações sobrenaturais na tua casa, manifestações sobrenaturais. Você vai ver negócio de vulto, você vai ver os anjos de Deus voando. Foi o que o Senhor disse: Deus, olha, você vai ver anjos de Deus descendo e subindo. Foi isso que Jesus falou. A palavra do Senhor foi clara. Ele disse: olha, se você clamar, o Senhor enviaria milícias de anjo ao nosso favor. Quantos demônios existem? A Bíblia diz que a terça parte caiu. Se a terça parte, significa que pelo menos tem o dobro de anjos de Deus nos céus ao nosso favor. Para cada demônio tem pelo menos 2 anjos de Deus. E isso porque Deus tem todo o poder de criar infinitamente mais. Esse é o poder dele. Está na hora da gente começar a ver o que o sangue de Jesus pode fazer na nossa vida. Você vai acordar nas madrugadas ouvindo a voz de Deus. Você vai acordar nas madrugadas sentindo a glória de Deus entrando dentro do teu quarto. Você vai acordar pela manhã vendo... Esses dias atrás uma irmã falou para mim algo tão maravilhoso. Fui visitar uma família tão simples. Eu falei: mas tá tudo bem? Como é que vocês estão? Falou: meu pastor, eu acordei de manhã com a voz do Espírito Santo me falando bom dia na beira da minha cama. Acordei arrepiada. E eu falei: eis-me aqui, Senhor. E ela falou assim, ouviu a voz, falou: filha, vamos tomar um café da manhã junto. Ela sentou na mesa simples, um pão francês, uma xícara de café, sentou na mesa e colocou uma cadeira do lado. Falou: Jesus, toma café aqui junto comigo. E ela disse que tomando café e as lágrimas caindo, a presença de Jesus na mesa. Ela tomando café, comendo pão seco com um copo de café preto. E ela disse: eu nunca senti tanta glória de Deus na minha vida. Jesus estava lá na mesa junto comigo, na minha casa, num momento difícil financeiro, mas Jesus estava sentado na mesa da minha casa. Oh, meu irmão, nós vamos começar a ver isso. Você vai estar dirigindo o teu carro, Jesus vai se assentar no banco do passageiro. Fala: filho, eu vou aqui do teu lado, andando contigo. Pode caminhar, pode andar tranquilo. Eu vou na tua frente, abrindo o caminho, quebrando a corrente, tirando os espinhos. Ele vai ser contigo. O sangue de Jesus vai se revelar na tua vida. Se você crê nisso aqui, meu irmão, você pode levantar suas mãos aos céus. Você pode declarar bem forte, para deixar o inferno desesperado. Fala: o sangue de Jesus é sobre a minha vida, é sobre a minha casa, é sobre a minha família. Dá uma rajada de glórias, dá uma rajada de luzes estranhas. Glorifica os céus. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará, quem não temerá o Rei? Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, e até meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. E quem não louvará, e quem não temerá o Rei? Importa que ele cresça, ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único e para todo sempre, o único Senhor. Se você puder, coloque as mãos sobre o teu coração. Eu queria fazer essa última oração aqui nessa noite. Se você puder, feche os seus olhos. Essa é uma noite poderosa, essa é uma noite especial para o nosso coração. Essa é uma noite que Cristo deseja se revelar aos seus filhinhos. Quem sabe você entrou por essas portas aqui hoje e você nunca teve a oportunidade, nunca teve a chance de poder reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Quem sabe você não teve a chance ainda de dizer: eu quero esse sangue sobre a minha vida, eu quero esse sangue sobre a minha casa.
Eu quero mais do que aceitar a esse Cristo, eu quero me sentir aceito por Ele também. Eu quero me sentir amado por Ele, eu quero me sentir guardado por Ele. A tua nova vida começa a partir de uma decisão. Eu quero orar por esse público e também por um segundo público que já entregou sua vida a Cristo Jesus em algum momento da sua vida, mas quem sabe o teu coração esfriou, quem sabe você desanimou com aquilo que viu, com aquilo que passou, quem sabe o teu coração até se decepcionou com ambientes, pessoas, lugares, ou até mesmo consigo mesmo, não sei. Essa oportunidade também é para você que deseja começar e para você que deseja recomeçar a sua vida com Jesus. De onde parou, de onde as coisas ficaram pelo caminho, essa é a oportunidade. E você que deseja entregar sua vida a Jesus, ou você que deseja recomeçar com Ele, vou contar até 3 e você vai levantar uma das suas mãos, e nós vamos terminar esse culto orando por você. No 3 você vai levantar a sua mão sem medo, sem temor. Você não vai deixar nenhum medo te paralisar. Eu vou pedir para os intercessores começarem a orar junto conosco aqui agora. Quando eu contar até 3, você vai levantar sua mão com tanta coragem, dizendo: eu quero esse Cristo na minha vida, eu quero caminhar com Ele, eu quero esse sangue sobre a minha família, eu quero esse sangue na minha história. No 3 você vai levantar sua mão como um brado de liberdade dos céus na tua vida. Se prepare que a partir dessa decisão a tua vida nunca mais será a mesma. 2, há uma guerra acontecendo. Há uma guerra que ela vem para colocar dúvida no teu coração, se é o momento, se não é, se é a hora, se não é. Mas está aí o Espírito Santo te enchendo de coragem. 3, levante a sua mão bem alto. Deixa eu orar por vocês. Você levantou a sua mão, fez essa oração com o pastor e decidiu abrir o seu coração para Jesus. Nós queremos primeiro te dizer, essa é a decisão mais importante da sua vida. E se talvez você ainda esteja tentando entender o que acabou de acontecer, deixa a gente te explicar de forma simples. Decidir por Jesus é responder ao convite de Deus para uma nova vida. É reconhecer que precisamos dele, confiar na obra de Jesus na cruz e começar uma caminhada com Ele. A Bíblia diz em João 1,12 que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso significa que essa decisão não é apenas um momento emocionante, é o início de um novo relacionamento com Deus. A Bíblia também diz em 2 Coríntios 5,17 que em Cristo as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Em outras palavras, o seu passado não define o seu futuro quando Jesus entra na sua história. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Ninguém começa uma caminhada sabendo tudo. Fé é o começo da jornada, não linha de chegada. E toda decisão precisa de um próximo passo. Por isso queremos caminhar com você. Se você tomou essa decisão hoje, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela ou clique no link que está nos comentários. Nós preparamos esse caminho para te acolher, te orientar e te ajudar nos seus primeiros passos com Jesus. Ao preencher, nossa equipe vai entrar em contato com você. Queremos orar por você, te conhecer e te ajudar a dar continuidade nessa decisão. Porque fé não foi feita para ser vivida sozinho. Se hoje você disse sim para Jesus, nós celebramos essa decisão com você. O céu celebra e nós também. E se essa mensagem falou com você, não pare aqui. Permita que essa decisão se torne uma caminhada. Obrigado por ter acompanhado o culto até aqui. Foi uma alegria ter você conosco. Se esse conteúdo edificou você, aproveite agora para curtir este vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as próximas novidades. E acompanhe também as nossas redes sociais para continuar conectado com tudo que Deus está fazendo por aqui. Deus abençoe você e esperamos